A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edson Cremonesi com o tema O Necessário, do Paz e Renovação. Boa noite a todos. É com muita alegria, é um enorme prazer estar aqui de volta e podermos refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O tema proposto para a noite de hoje, o necessário, que está previsto em Lucas, capítulo 10, versículo 42, e também no livro Vinha de Luz, na lição 3, onde diz: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que a região da vida te conduzirá ao dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no nosso lugar que lhes é próprio. Sem essas posições espirituais de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Emmanuel. Meus irmãos, após essa breve explanação contida no livro Vinha de Luz, em sua lição 3, intitulada O Necessário, podemos aduzir que a natureza dual do homem, corpo e espírito, impõe-lhe a necessidade de sustentação da vida no seu duplo aspecto. Acontece que a maioria de nós, habitantes desse planeta, preocupamos somente com a materialidade da vida, relegando e negligenciando, por ignorância ou por indiferença, os interesses espirituais. Entretanto, o Criador dotou todos nós, seres vivos, particularmente o homem, dos instintos e da inteligência apropriados à conservação da vida, facultando-lhes os meios para tanto. Tudo o que o homem necessita para a manutenção da vida encontra-se na terra. É admirável a previdência e a sabedoria divina, manifestada na natureza, para o atendimento de todas as necessidades do homem, primitivo ou civilizado, em qualquer época. De um lado,
todos os recursos naturais ao alcance da criatura na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. De outro, a necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação da inteligência, da luta contra os elementos para a fruição dos meios de manutenção. É importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário, evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade de consumo. Sabemos, entretanto, que não é fácil a definição precisa deste limite, porque o processo civilizatório criou necessidades que o selvagem desconhece. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Compreendemos então que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nesse sentido, sempre há o mérito quando se aprende a abrir mão do supérfluo, porque isso desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Qual seria, pois, a solução para esse estado de coisas? Bezerra nos dá, evidentemente, a resposta correta. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que correia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração de cada um de nós, seres humanos. Ainda dentro deste contexto do que é supérfluo e do que é necessário à nossa existência, fazem-nos ecoar as seguintes ponderações de um espírito protetor, a qual, em mensagem ditada no ano de 1866, já dizia: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós
objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, o que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Diz ainda a mensagem: quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver Jesus dito, em Mateus: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar os primeiros aos segundos. Considerando a importância da nossa felicidade espiritual, algo devemos fazer para educar os nossos impulsos consumistas, refreando o desejo de posse e de acúmulo de haveres. É necessário confiar mais na providência divina, aceitando a orientação segura do nosso Mestre Jesus, onde ele diz: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? Também nos disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, meus irmãos, analisando essas orientações de Jesus, entendemos que um dos grandes problemas do ser humano, aliás, de nós, seres humanos, no que diz respeito à preocupação com o acúmulo de bens, é a insegurança. Nós estamos sempre muito preocupados. A origem da insegurança está no fato de superestimarmos nossas necessidades essenciais. Pensamos demasiadamente em nós mesmos e vivemos tão angustiados, tão tensos, tão preocupados com pequenos problemas, a fomentarem em nossa mente por lhe darmos excessiva atenção, que não temos tempo para parar e pensar em Deus, que alimenta a sociedade, a ave humilde e veste de beleza incomparável a erva do campo. Ao recomendar que busquemos acima de tudo o reino de Deus, onde todos os nossos anseios serão realizados, estava longe de convidar-nos à inércia, de ficarmos parados. Sendo o reino de Deus um estado de consciência, uma espécie de limpar e pôr em ordem a casa mental, é evidente que não se trata de tarefa para o indolente, porquanto exige férrea disciplina interior.
ingente trabalho de autorrenovação, exaustiva luta contra as nossas tendências inferiores. Para vivermos a mensagem evangélica, é preciso aproveitar a bênção do tempo, valorizando a oportunidade que chega. A cada dia, explica o Mestre Jesus, bastam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro, compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender e trabalhar, servir e edificar. Na sequência, meus irmãos, e já caminhando para a nossa reflexão final, apresentaremos algumas medidas que nos sugerem o Espírito André Luiz, medidas que podem nos servir de roteiro para auxiliar a educação da nossa ânsia de consumo e de acúmulo de bens, de forma a investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será a utilidade em casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupas, liberando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudados da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-o aos leitores sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria necessidade do semelhante. Então, meus irmãos, com essas palavras, espero que possamos tocar o coração de cada um de nós que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, e principalmente aos nossos irmãos do sul do país, que estão passando por essa provação, que possam receber o necessário e que nós possamos nos desprender daquilo que é supérfluo, que não tem a utilidade para nós, mas aquele que perdeu, muito será bem-vindo. E que eles permaneçam na fé, na persistência, na busca de um ideal que transforme as suas vidas, que retome os rumos do crescimento, do convívio fraterno, e que Jesus seja um amparo de todos eles. E a nós que por aqui estamos, possamos refletir, pedir o amparo da espiritualidade de Jesus, nosso Mestre, de Maria, Mãe Santíssima, que possamos ter forças para continuar nos desprendendo daquilo que é inútil em nossas vidas e possamos dar valor àquilo que realmente engrandece a nossa alma, o nosso espírito. E assim, imensamente agradecidos pela oportunidade de falar um pouco, de refletir sobre o Evangelho de Jesus, caminhamos para o encerramento de mais uma reflexão, pedindo sempre o amparo, a proteção
de Jesus, nosso Mestre, na companhia de Maria, Mãe Santíssima, do nosso anjo da guarda, damos por encerrado a reflexão da noite de hoje, agradecendo pela oportunidade e até uma próxima vez. Luz e paz a todos, que assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.